Muito bem, então nós estamos aqui hoje com este assunto, que é um dos assuntos mais delicados que nós temos dentro daquilo que é a compreensão do Evangelho Eterno. Lamentavelmente, nós temos que enfrentar, e a Igreja Adventista, o sétimo dia, vai enfrentando, então, a sacudidura. E nós gostaríamos muito de que este episódio nunca viesse a acontecer dentro do movimento adventista. Porém, lamentavelmente, ele é um fato, e é um fato então, que nós vamos buscar, então, apresentá-lo de uma forma, assim, bem simples, porém com muita consistência, com citações da Bíblia, com citações também do Espírito de Profecia, porque nós sabemos que a sacudidura, ela já estava já prevista no livro de Amós, no capítulo 9, no versículo 9 da King James, nós lemos assim: pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, nós sabemos que o que vai acontecer é apenas que vai ter a separação entre aquilo que a Bíblia fala que é o grão e aquilo que é a palha. Apenas a palha que cairá na hora em que acontece a sacudidura. E nós vamos, então, ter uma porção de citações do Espírito de Profecia que deixa muito claro aquilo que é a sacudidura. Então, nós lemos assim: ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias. Então, na quinta, nós já sabemos o que é que traz para dentro do movimento adventista este episódio. São as falsas teorias que foram introduzidas, lamentavelmente, dentro do movimento adventista. E nós sabemos que no livro de Mensagens Escolhidas, na página 380, nós lemos assim: é esse um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Então, veja, entende que Ellen White está, então, nos dando a informação de que, de fato, a sacudidura é algo que precisa que tenha, que ela aconteça dentro do nosso meio. Então, nós devemos, com esse tipo de pensamento, ir agora para aquelas instruções que nós recebemos a respeito daquilo que é a sacudidura, porque, normalmente, este assunto ele não é tratado dentro do nosso púlpito, apenas sabe-se que isto vai acontecer, mas nunca é referido como alguma coisa que, de fato, nós precisamos compreender à medida que agora nós já estamos vivendo esse tipo de realidade. Então, nós sabemos que, dentro dos 3 troncos que compõem o movimento adventista, a Igreja Adventista e os 2 movimentos da Reforma, o que mais se sabe a respeito da sacudidura é apenas o nome, entende? Porque, de fato, nós não temos tido ainda a compreensão e nós precisamos, como participantes do movimento adventista, conhecer bem o que significa esta tal de sacudidura para que a gente possa, então, tomar as medidas corretas de acordo com a vontade de Deus, quando nós estamos, então, enfrentando este fato, que é um fato triste, mas que é um fato real. Então, nós temos visto que o como, que é o núcleo central da mensagem de 1888, quando, então, ele passa a ser exposto dentro do movimento adventista, muito embora essa mensagem ela seja uma mensagem que nos liberta do domínio satânico, do ego, ela é sólida, bíblica e tão antiga quanto as próprias escrituras. No entanto, o que acontece? Quando alguém, então, vai e pratica o como, que significa exatamente abandonar as obras da lei, o legalismo, a justiça própria, quando isso, então, vai acontecendo, nós, lamentavelmente, vemos que acontece a sacudidura dentro daquela comunidade que nós muito estimamos. E nós sabemos que praticar o como tem a ver com abandonar exatamente a justiça própria, que é o trapo de imundície do livro de Isaías. E nós sabemos também que praticar o como significa nós entrarmos no descanso do livro de Hebreus 4:10. Eu, por longo tempo, sempre me perguntava o que significa nós entrarmos no descanso, porque estava escrito bem assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas.
Eu nunca imaginava que o descansou de suas obras significava simplesmente nós abandonarmos a justiça própria, aquela ideia de que nós vamos fazer promessas para o nosso Deus. Nós vamos prometer para ele que nós vamos ser justos, que vamos cumprir a lei. Isso significa exatamente nós estarmos na antiga aliança. E, no entanto, quando nós vemos do outro lado, então, o que significa, então, o como? O como significa nós estarmos baseados nas promessas de Deus, porque todos os mandamentos de Deus são promessas, e quando nós, então, nos firmamos na fé nessas promessas, então nós passamos da justiça própria para a justiça de Cristo, ou seja, permitindo que Cristo Jesus venha viver a sua vida perfeita em nós ininterruptamente. Então, quando alguém então entra no descanso de Hebreus 4:10, ele também entra no descanso de Mateus 11:29 e 30, onde nós lemos assim, Jesus Cristo falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós bem que sabemos que na justiça própria, o jugo de Jesus Cristo, que significa nós cumprirmos a sua vontade, a sua lei, é um fardo tremendamente pesado, impossível de ser carregado, e nós então temos a alternativa bendita de que, através da mensagem de 1888, nós vemos que, como é Ele que produz a justiça em nós, logicamente, com o nosso empenho, o nosso esforço e a nossa vontade, nós sabemos que, desta maneira, nós podemos, então, entrar nesse descanso, onde, de fato, nós constatamos que o jugo, de fato, é suave e o fardo extremamente leve. Então, aquele que não pratica o como, que é aquele que está, então, na antiga aliança, que busca, então, guardar a lei por seus próprios esforços, esse fardo é pesadíssimo, impossível de ser carregado, e nós temos, lamentavelmente, uma grande quantidade dos nossos irmãos que ainda estão nesse transe. Porém, nós sabemos que logo em seguida o nosso movimento adventista vai ter o grande revivamento e vai ter a grande reforma para a honra e glória do nosso Deus. Então, o que que acontece quando alguém passa a viver e a praticar o como? Invariavelmente vai passar que deseja ser fiel a Deus, ele vai passar por este tipo de provação, a sacudidura. E Ellen White, que foi entre que inventou e cunhou esta palavra, e, no entanto, ela foi uma profecia que Jesus Cristo fez, e ela está no livro de Marcos, no capítulo 13, 9 a 13, e também em outros evangelhos, e logo em seguida nós vamos tratar com mais detalhe a respeito dessa passagem bíblica. Então, a mensagem do como é que ela nos foi ensinada pelos pastor Wagner e o pastor Jones, mas sabemos que quem mais escreveu a respeito da mensagem de 1888, a respeito da justiça de Cristo pela fé, de fato nós sabemos que foi Ellen White, e é muito difícil que alguém consiga passar e ler algum livro do Espírito de Profecia sem que ele venha ter a encontrá-la. Porém, lamentavelmente, ainda que o nosso Deus tenha buscado fazer este grande benefício de nos dar a entender como faz para que nós possamos nos sujeitar a Cristo, como faz para nós unir a nossa vontade com a vontade de Deus, como faz para nós nos submeter a Cristo Jesus. Nós lembramos daquela citação do Espírito de Profecia, onde ele diz assim: ao nos sujeitarmos a Cristo, os nossos pensamentos se mesclam com os seus pensamentos, as nossas ideias com as ideias dele, e isto é o que significa nós estarmos trajados com a veste da justiça de Cristo. Porém, o ponto essencial é ao nos sujeitarmos a Cristo. Quando é que eu me sujeito a Cristo? Precisamente naquele instante onde o inimigo vem, ele sussurra, entendeu? Ele fala alguma coisa à nossa mente, e nesta hora nós temos então a oportunidade de citar a palavra de Deus e confrontar o inimigo e vencê-la, aquela tentação. E quando nós fazemos isso, então nós estamos entregando a nossa vontade a Ele, estamos nos sujeitando ao nosso Senhor.
Agora, então, vamos ver entendeu, por que entende, que veio, então, essa tal de sacudidura e como é entende, que isso, então, está entende, acontecendo e aquilo entende, que Jesus Cristo falou que nós estávamos entrando num período da história muito complicado. Ele comparou a isso, entende, a Sodoma e Gomorra, os tempos de Noé, antes um pouco do dilúvio, quando a terra ela estava coberta de maldade. Então, nós sabemos que agora o horizonte está escurecendo, e no livro de Isaías, no 60, no versículo 2, nós lemos bem assim: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Isso, então, de um lado, isso está acontecendo. Porém, do outro lado, entendeu? Olha, entende que maravilha. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Aqui, então, nós vemos duas realidades. Uma entende uma completa escuridão e outra entende, alguém entende que está vivendo com muita luz. E também no livro de João 9:4, nós lemos assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus, então, nos advertiu de que a humanidade estaria enfrentando uma realidade muito semelhante aos dias do dilúvio, aos dias de Sodoma e Gomorra, e agora, então, nós nos perguntamos, então, uma vez que nós estamos envolvidos nesse mundo, e que nós, logicamente, não temos condições de sair dele, como é que esse ambiente corrupto, como é que ele viria a influenciar a igreja? Que influência é que esta noite tenebrosa teria sobre o povo de Deus? Nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, e o amor de muitos se esfriará. Na verdade, nós temos alguma outra tradução que diz, e o amor se esfriará de quase todos. E nós temos visto que muitos daqueles entendem que usam o púlpito para apresentar as suas mensagens, eles aplicam isto ao pessoal de fora. Porém, nós, lamentavelmente, vemos também que no segundo livro de Testemunho Seleto, na página 256, Ellen White nos explica assim, ó, a palavra muitos se refere aos professos seguidores de Cristo nos últimos dias. Então, o amor de muitos se esfriará. A gente poderia, então, acrescentar assim, o amor de muitos adventistas do sétimo dia se esfriará. E nós sabemos que o amor é o cumprimento da lei. Então, muitos dos nossos irmãos adventistas do sétimo dia não estariam cumprindo a lei de Deus. Veja, também tem outra parte que também é horrível. A gente gostaria muito que não fosse dessa forma. No livro Parábolas de Jesus, na página 411, Ellen White aplica 2 Timóteo 3, 1-5, às virgens loucas. E veja a forma de como ela, de fato, relaciona com o adventismo. E nessa escritura que nós lemos bem assim, apenas para nós nos recordarmos. Sabe por isso que nos últimos tempos haverá tempos difíceis, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e agora vem aquela descrição inteira que a gente pensava que era um retrato totalmente feio, e daqueles, entende, que nunca conheceram a Deus, porém, nós vamos ver que Ellen White aplica para aqueles dentro da igreja, porque haverá homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, caluniadores, escravos das concupiscências, cruéis, inimigos do bem, traidores desenfreados, arrogantes, amantes dos prazeres, mais do que o amor de Deus. E agora, que tem aparência de reverência a Deus. Em outras traduções diz assim, que tem aparência de piedade, mas estão distantes do seu poder. E agora, então, aqui, quando nós vemos o poder, nós nos lembramos do poder da palavra de Deus, que cada um de nós alimenta em nosso coração, e que nós sabemos que é aquela que vai nos levar e está levando àquela bendita realidade de Jesus Cristo vir viver a sua vida em nós. Agora ainda ele completa, aos que são assim, aparte-os de ti. E na revista atualizada, nós lemos assim, foge também destes. E eu assinalei entre a palavra também, devido a esse fato, porque desde a conversão, aqueles que nós dizemos que somos de fora, aqueles que são do mundo, nós já estamos fugindo dos seus costumes, das suas ideias, desde o tempo da conversão. Agora,
nós vemos que aqui a Bíblia nos está falando, foge também destes, porque dos outros a gente estava fugindo já há um bocado de tempo. Isto é, nós então devemos estar fugindo das suas ideias e das suas crenças. E devido a essa triste realidade, que um fato notável, então, ia acontecer dentro da Igreja Adventista, e qual é, então, exatamente esse fato? No livro de Mensagens Escolhidas, na página 114, agora ela diz assim, veja, entender que agora, entender, Ellen White começa a esclarecer a realidade daquilo que significa a sacudidura. Ela diz assim, esta é a nossa mensagem, a própria mensagem que os três anjos voando pelo meio do céu, estão proclamando. Então, estão proclamando a justiça de Cristo pela fé no poder da palavra de Deus. Essa é a nossa mensagem, a própria mensagem que os três anjos voando pelo meio do céu estão proclamando. A obra a ser feita agora é a de fazer soar a última mensagem de misericórdia ao mundo caído. Uma nova vida está vindo do céu. Agora, então, quando nós vemos Ellen White escrevendo, então, que uma nova vida vinda do céu, ela está, então, nos lembrando que a mensagem de 1888 viria pela segunda vez, e tomando posse do povo de Deus, mas introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos. E esses dois partidos, eles são dois partidos que não se entendem entre si. Eles têm diferentes maneiras de compreender a verdade e a mensagem da justificação pela fé. Então, nós sabemos que esses dois partidos, eles não podem ser o joio e trigo, porque, às vezes, a gente tem visto alguém falando desses dois partidos, e eles dizem, não, esses dois partidos são joio e trigo. Não, não são joio e trigo, porque aqueles verbos que Ellen White esteve usando, eles estavam no futuro, nos dias dela. E já nos dias de hoje, eles já estão no presente. Então, nós temos que a informação temos informação verídica de que, na proximidade da volta de Jesus, a igreja iria se dividir em dois partidos, em dois grupos bem distintos, de uma maneira aberta, a descoberto. Já nós sabemos que, com relação ao joio e trigo, nós nunca sabemos quem é joio e quem é trigo precisamente. Apenas o nosso Deus sabe ler os motivos, e como nós não somos capazes de ler os motivos, nós nunca saberemos de distinguir o joio do trigo, porque nós temos essa limitação humana. Porém, esses dois partidos que Ellen White se referiu, eles são partidos que são conhecidos publicamente, de maneira bem aberta, bem a descoberto, e, aliás, esta informação Ellen White não inventou, ela apenas captou do livro de Mateus 24, do 44 ao 51, onde nós temos quem? O servo prudente e o servo mau, aquele servo mau que espanca o seu conservo. Então, se ele espanca o seu conservo, ele está espancando o servo prudente. Eu também, no livro de Mateus, no capítulo 25, onde fala que tem as virgens prudentes, que correspondem ao servo fiel e prudente, e as virgens loucas, que compreendem exatamente o servo mau e espancador. Mas isto, que nem falamos há pouco, se refere a uma realidade aberta. Nós não precisamos, de forma nenhuma, imaginar nos nossos olhos, mesmo tendo bem essa diferença, e nós compreendemos, de fato, que, lamentavelmente, esse aqui é a realidade que a igreja hoje está vivendo. Então, nós queremos frisar com muita ênfase, porque tem alguns que têm dito que o servo mau, o servo espancador, o servo fiel e prudente, ou as virgens loucas, as virgens prudentes, significaria, entender, o joio e o trigo. Não. E em cada um, quem está, entender, hoje, digamos, entre aqueles que a Bíblia considera como servo prudente ou como as virgens prudentes, lá ainda pode existir joio e trigo, e nós sabemos por experiência de que esta é uma realidade. E também nós sabemos que entre o servo mau e o espancador, pode ter alguém lá que está iludido, ele foi iludido pela liderança, ou por um amigo, ou por alguém lá. Ele é alguém que tem um coração puro em Deus. Porém, ele hoje
de acordo com aquilo que ele compreendeu, ele ainda está apoiando sem saber bem aquilo que ele está fazendo. Então, nós devemos ter bem em mente que o joio e o trigo não significam essas duas divisões que Ellen White fez a sua referência. Por quê? Porque alguém que pertence a um desses partidos, ele pode mudar. Então, quando é entende que nós temos esta divisão nesses dois partidos, precisamente na sacudidura. Então, quando acontece a sacudidura, é que se formam esses dois partidos, o servo prudente e o servo mau espancador, ou as virgens prudentes e as virgens loucas. Agora, veja aquilo que Ellen White escreveu. Então, ele disse: esse é um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Então, nós pedimos, por que é que importa que tenha lugar a sacudidura? Porque nela, os que querem servir a Deus passam a ser separados daqueles que não querem servir a Deus. E o que entende que traz isso dali exatamente é o como. O como é entender que ele provoca esse tipo de separação. Então, o que acontece quando alguém compreende a mensagem do como, a mensagem de como faz para unir a minha vontade com a vontade de Deus, como faz para a gente se submeter a Cristo, como faz para que Jesus Cristo venha viver a sua vida em nós. Quando alguém, então, compreende essa mensagem, logicamente, ele vai passar a ensiná-la. Por quê? Porque nós temos que todo verdadeiro discípulo nasce no reino como um missionário. Então, ele começa a entender, a ensiná-la. E quais são os pontos principais dessa mensagem que fazem com que haja, então, essa separação? O primeiro deles é que o pecado é uma escolha e não natureza. Por quê? Essa doutrina de que eu mesmo sou um pecado, que daí significaria exatamente o pecado original, ele foi trazido ele foi trazido do catolicismo para dentro do movimento adventista, mas ele nunca foi, nos primeiros 100 anos, nenhuma palavra foi escrita, entende, a esse respeito, segundo o pastor Jim Zurcher, no seu livro Tocado por Nossos Sentimentos. Então, o que o pecado é uma escolha e não natureza, que as nossas tendências hereditárias pecaminosas, que elas não são pecados, que não são uma ofensa a Deus. Segundo ponto, que a natureza humana de Jesus foi a do Adão depois da queda. Ele tinha a mesma tendência do que nós, e nós temos visto que, se porventura ele tivesse uma natureza humana diferente da nossa, nós não poderíamos estar nele, e nós não podendo estar em Cristo Jesus, então todo o plano da salvação estaria destruído, assim como nos alertou o pastor Jonas. Então, a natureza humana de Cristo, e ela foi do Adão, depois da queda, isso entender um ponto tranquilo. E o terceiro ponto é que, pela fé no poder da palavra de Jesus, da palavra de Deus, Jesus vem viver a sua vida perfeita em nós, e assim nós podemos, então, vencer todas as tentações pela fé no poder da palavra de Deus. Então, existe esta possibilidade aberta de nós podermos deixar de ofender a Deus, uma obediência que satisfaça o nosso Deus, e uma obediência que seja praticada por amor a Ele, em razão de que Ele hoje está sendo julgado daquelas calúnias que pesam sobre Ele por cerca de 6.000 anos. Então, o que entende que nós concluímos dessa mensagem? É a perfeição de caráter. É possível, e ela é possível por quê? Porque é possível que Jesus venha viver a sua vida em nós ininterruptamente. Não há necessidade nenhuma de que haja alguma interrupção. Por quê? Porque nós, apenas com a palavra de Deus, apenas com a lei de Deus, os 10 mandamentos, nós podemos enfrentar todas as tentações do inimigo e vencer todas elas. E nós sabemos muito bem de que nós, de posse desta informação, dessa mensagem, nós sabemos que alguém que compreende esta mensagem, ele passa a ser alguém que provoca muito temor na ala de um texto dos anjos malignos que estão aqui fazendo todo aquilo que são as maldades aqui na face da terra, eles que estão instigando essa maldade. Porém, eles estão bem temerosos quando alguém compreende a mensagem do como ele tem, então, à sua disposição uma arma que é infalível no sentido de dar a eles a vitória. Então,
Quando alguém, então, vai e ele compreende então, que é possível, então, vencer a todas as tentações, o que acontece hoje está acontecendo. O pastor o adverte, a administração alega que aquilo é impossível, que é perfeccionismo, que é outras coisas assim, que não tem nenhum tipo de fundamento, e se, por uma aventura, este que compreendeu como se mantém firme, ele vai ser precisamente levado à comissão da igreja, e ela se reúne para excluir o seu nome do rol de membros. E assim também ele passa a ser caluniado, difamado. É uma realidade que é o quê? Isso é exatamente a sacudidura. A sacudidura é nada mais do que alguém compreende a mensagem compreende a justiça de Cristo pela fé, compreende como faz para que Jesus Cristo venha viver a sua vida nele. Quando ele compreende, ele se mantém firme, ele vai ser excluído. Isto é precisamente a sacudidura. E nós vemos que a sacudidura ela é tão importante, entendeu? Deus deu tanta importância que no livro de Cantares, olha como é, entende, que ela como é que ela é descrita lá de forma assim simbólica. Encontraram meus guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram meu manto, os guardas dos muros. Tirar o manto é exatamente buscar denegrir o conceito, aquilo entende que as pessoas compreendem que a pessoa é, porque ela passa a ser caluniada de todas as formas. Então, lá no livro de Cantares, no 5:7, já tínhamos aquilo entende, que está acontecendo agora nos nossos dias. Quando os guardas, então, que rondam pela cidade, eles fazem esse tipo de trabalho entende, que é uma ofensa ao nosso querido Deus. E como é que Jesus, então, descreveu essa terrível e inesperada sacudidura? Agora voltamos àquilo que falamos antes, queríamos tratar um pouco a respeito de Mateus, no capítulo 13, 9 a 13. Nós lemos assim: estais de voz de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais. Eu quero entender, chamar a atenção para essa palavra, vos entregarão. Quem é o sujeito aqui? É exatamente aquilo que temos em seguida, entende? Quando nós lemos assim: estáis vós de sobreaviso, porque eles vos entregarão nos tribunais, porém no original, essa palavra tribunais é sinédrios. E é exatamente a comissão da igreja. Então, estáis vós de sobreaviso, porque eles vos entregarão à comissão da igreja, e às sinagogas sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis. Aqui, essa parte de comparecer à presença dos governadores e reis, eu creio entender que ela tem a ver alguma coisa com o ato dominical e aquilo entre que vai acontecer com esses que desejam ser fiéis ao nosso Deus. Em Mateus 10, no versículo 13 a 23, agora aqui Jesus Cristo, entende, na pena do Mateus, ela tem um complemento a mais daquilo que nós lemos no livro de Marcos. Veja, e acautelai-vos dos homens. Aqui a comissão da igreja agora entende, é chamada a pena de homens. E acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão nos tribunais. Esses tribunais é a mesma realidade do que a comissão da igreja, o sinédrio lá no original, e vos açoitarão nas sinagogas. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, nós vemos aqui que, como ele diz, até que venha o Filho do Homem, ele está, então, nos situando, esta profecia tem cumprimento especialmente dentro da realidade do movimento adventista, que somos nós, que estamos com ansiedade aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, esta profecia de Jesus Cristo, sendo no livro de Marcos, seja no livro de Mateus, e também nós vemos que no livro de Lucas e também no livro de João, esta mesma profecia é repetida. Ela é aplicável aos nossos dias, é uma profecia que está com o selo do movimento adventista. E daí dá para ver, então, que com muita facilidade, então, nós podemos ver quem é que é o servo mau, o espancador, também dá para ver bem claro quem é que é o servo prudente, que ele está sendo espancado. Também dá para ver bem claro
o que são a realidade das vezes loucas, que elas não tinham azeite nas suas vasilhas. E a gente sempre se pergunta assim, o que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo, a citação do Espírito Santo que diz. Mas o que é que o Espírito Santo faz quando ele está habitando em nós? Ora, o Espírito Santo, quando ele está habitando em nós, ele traz, logicamente, junto ao Senhor Jesus Cristo, porque as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Quando nós citamos a palavra de Deus com fé, nós recebemos tanto o Espírito Santo, como também nós recebemos a vida de Cristo Jesus, porque ele vem viver a sua vida. Então, qual é que era o problema lá das virgens loucas? Elas não tinham azeite, ou seja, elas não estavam sabendo ou não permitiram que Jesus Cristo viesse a habitar neles ininterruptamente. Eles rejeitaram o como, o caminho da perfeição. Então, o servo mau, espancador, agora vem uma pergunta, o servo mau, espancador, ele está ciente de que agindo assim, ele está ofendendo a Deus? Essa é uma pergunta tremendamente importante para nós entender que estamos agora vivendo esta realidade. Ele não está ciente, e nós vamos logo em seguida apresentar citações do Espírito de Profecia, onde de fato Ellen White afirma que ele não está ciente, não, hein? E não só ele, entende, como o próprio Apocalipse fala, entende? As virgens loucas, isso é Ellen White falando, hein? As virgens loucas não são hipócritas. E no livro de João 16 também diz a mesma coisa, diz assim, eles vos expulsarão das sinagogas, agora então usou a palavra correta, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso, tributar um culto a Deus. O que é que se passa então com estes? Com esse que são o servo mau espancador? Eles estão equivocados, estão enganados. E assim, então, formaram-se esses dois partidos. E esses dois partidos, ambos se dizem que são adventistas do sétimo dia, mas ambos são fiéis ao Senhor. Nós sabemos entender qual é que a resposta. E no livro segundo mensagem escolhida na página 380, nós lemos assim: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora, onde? Na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. Então, agora, nós sabemos o que é o trigo e aquilo que é a palha, porque um espanca e o outro é espancado. E nesse, olha, Ellen White falando, e esse é um trânsito terrível, e não obstante importa que tenha lugar. Então, qual dos dois é que, de fato, é aquela igreja que não cairá? Ora, se um já é o espancador, esse já caiu da graça de Deus. Então, dá a entender para nós, sem grandes assim, pesquisas, saber com muita clareza qual dos dois partidos que é a palha e qual é entender que ele não é a palha. Onde está, agora, uma pergunta terrível? Onde está, então, a sustentação bíblica de que os apóstatas seriam aqui os do como? Aqueles que foram injustamente expulsos do rol de membros. Isso não tem sustentação da Bíblia, nós não temos sustentação bíblica, e nós sabemos das palavras que Jesus Cristo nos alertou, e nós as lemos há pouco. Então, agora entender um outro ponto também muito interessante, entender? Em relação à própria consciência, nós sabemos que tem dois tipos de homens apenas, aqueles que são fiéis a ele e aqueles que não são. Então, nós sabemos que não é a mensagem do como que provoca a divisão nos dois grupos. Não, ela apenas revela a divisão que já existia bem antes da sua chegada. Em Apocalipse 3,16, Jesus repreende severamente o anjo da igreja de Laodiceia. E nós gostaríamos muito de que Jesus Cristo não precisasse fazer esse tipo de repreensão. A repreensão não é feita à igreja de Laodiceia. A repreensão é feita ao anjo da igreja em Laodiceia. E ele diz assim: estou a ponto de vomitar da minha boca. E agora vejam o que significa isto de vomitar da minha boca. Eu nunca imaginei que a coisa de vomitar-se da minha boca seria tão grave e tão aplicada assim a esses que são parte das virgens loucas ou destes servo mau espancador. Vejam aquilo que Ellen White nos conta e aquilo que ela nos revela e ela esclarece no terceiro
volume dos Testemunhos Seletos, na página 15. Olha só, a figura de vomitar da sua boca significa que ele, não pode oferecer a Deus as vossas orações expressão de amor. 2, não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra. Mas por que entende que ele não pode aprovar o ensino da sua palavra? Porque eles estão ensinando apenas a antiga aliança, estão apenas ensinando justiça pelas obras, estão apenas ensinando alguém a entender, a praticar o legalismo, apenas os trapos de imundícia. Então, ele não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra. Então, ele não pode aprovar o quê? Não pode aprovar missão da escola sabatina, sermões, conferências, estudos bíblicos, programa de rádio, programa de televisão, internet, etc. Não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra. Número ainda, o vosso trabalho espiritual. E número 3, não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido de que vos seja concedida a graça. Então, percebe que o nosso movimento adventista, ainda deve que ele seja aquele movimento escolhido por Deus, aquele movimento que tem a sua certidão de nascimento no Apocalipse 10, nós vemos que, por terem rejeitado a mensagem de 1888, ele diz entender que está a ponto de vomitar da minha boca. E significa, então, esta descrição terrível, porque de todas as condenações que podem existir, é impossível que tenham uma pior do que esta daí, de Deus não poder de forma nenhuma oferecer as orações, nem as expressões de amor, não poder aprovar nenhum tipo de curso bíblico que é feito, nenhum tipo de manifestação espiritual, e também ele não pode apresentar ao nosso Deus os cultos destes que têm a antiga aliança como sua norma, ou seja, que eles estão praticando a antiga aliança, estão praticando a justiça pelas obras, que significa o quê? Eu prometo a Deus e eu agora vou tomar a graça de Deus e vou cumprir tudo aquilo que o nosso Deus deseja. Quando a realidade é eu agora, diante de cada tentação, vou citar a palavra de Deus, Jesus Cristo vem viver a sua vida em mim, e quando ele vem viver a sua vida em mim, ele logicamente que vai viver a vida inteira, que não é outra, senão uma vida perfeita. Agora, no Apocalipse 3,17, Jesus classifica de desinformado o anjo da igreja de Laodiceia, e ele faz dessas palavras, não sabes. Então, não é entender que eles estão conscientes, eles não sabem. E quem está falando isso entendeu o próprio Jesus Cristo, que tu és infeliz, ou seja, o que significa ser infeliz? Ora, se no livro de Provérbios nós lemos que o que guarda a lei, este é feliz, então Jesus Cristo está dizendo, você não está guardando a lei, então você é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu, ou seja, não estás vestido com as vestes da justiça de Cristo, e nós sabemos que aquele que no dia lá da ceia, ele se apresentou e ele não estava vestido, nós sabemos perfeitamente que ele não tinha permitido que Jesus Cristo fosse vesti-lo com a sua justiça, que significa, Jesus Cristo não estava vivendo a vida dele neste que foi sem a veste nupcial, porque ele, de fato, não o quis. Então, qual é que é o problema real, Atene? Em que Lamaçal é entre que esse anjo ele está metido, qual é essa terrível areia movediça que vem engolindo esse anjo da igreja de Laodiceia? Agora, irmãos, vejam, entende que tristeza de que eu vou ler no primeiro Testemunhos, página 175, no parágrafo 3. Ele diz assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E agora veja, fossem vocês frios, e haveria alguma esperança de se converterem. Mas, quando a justiça própria, olha lá a palavra terrível, quando a justiça própria enlaça alguém, isso nós estamos lendo de Ellen White, em lugar da justiça de Cristo, o que acontece? O engano é tão difícil de ser visto, a justiça própria tão dura de ser expelida, que a solução se torna mais trabalhosa. Um pecador não convertido, aquele que é frio, um pecador não convertido, sem religião, está em melhores condições do que tais pessoas. Irmãos, com toda a franqueza,
quando eu tive contato com essa citação do Espírito Profecia de gelar o coração. Um pecador não convertido, sem religião, está em melhores condições do que tais pessoas. Então, a justiça própria é exatamente o problema do anjo da igreja em Laodiceia. Traduzindo, nós poderíamos dizer assim: um pecador não convertido, sem religião nenhuma, está em melhores condições do que a absoluta maioria dos que fazem parte do movimento adventista. Então, se existe uma declaração terrível do Espírito de Profecia, é exatamente esse daqui. Um pecador não convertido, sem religião, está em melhores condições do que tais pessoas, e nós, lamentavelmente, nós temos a grande maioria dos nossos irmãos que estão vítimas desta justiça própria. Então nós percebemos o quanto que é importante nós darmos atenção e nós nos colocarmos junto com aqueles que estão vivendo esta mensagem de 1888, que estão vivendo como? O quanto de que esta doutrina ela é preciosa para a nossa vida espiritual. Ela é um divisor de águas, entendeu? Nós estamos aqui como alguém entende que não que está em uma situação pior do que aquele que nunca quis saber de Deus e nunca quis saber de Jesus Cristo. E do outro lado, nós estamos diante daquele entende que, de fato, ele está permitindo Jesus Cristo viver a sua vida nele. Então, eu quero enfatizar muito esta realidade do como, de que nós precisamos, com toda certeza, ajudar a esses nossos irmãos. E por quê? Porque eles estão precisando de ajuda. Nós também estávamos na mesma posição do que eles, e não faz muito tempo entender que esta era a nossa realidade. Agora, então, temos que o servo prudente recebe a informação do deplorável estado em que se encontra o seu irmão, que é o espancador, o servo mau. Que tipo de sentimento o servo prudente poderia ter no coração em vista dessa desgraça alheia? Apenas compaixão, paciência, e muita paciência, muita oração. Então, nós estamos agora comprometidos a nós nos ajoelharmos e a nós pedirmos ao nosso Deus que tenha compaixão desses nossos irmãos, por causa do quê? Porque Jesus Cristo falou: e não sabes que esta é a triste realidade. Agora vamos ver então, mais uma outra citação do terceiro testemunho, na página 252, no parágrafo 3, nós lemos assim: que maior engano pode sobrevir à mente humana do que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero neste engano. Eles não sabem que a sua condição é deplorável à vista de Deus. Então, se eles não sabem, o que compete a nós entender que o nosso Deus venha nos esclarecer e a nos ensinar, senão que nós devemos apresentar a eles e ajudá-los. Nós devemos ter de fazer todo o empenho no sentido de que, com compaixão, entende? Com pena, entende? Nós devemos ir e buscar ajudá-los. E quando eles daí se revoltam contra nós, porque eles nos dizem que nós somos perfeccionistas e nos expulsam da igreja e nos caluniam, nós sempre devemos olhá-lo como alguém entende que eles estão em grande necessidade, eles estão fazendo isto por causa que eles estão sob o engano do inimigo de Deus. Agora veja mais aquilo que Ellen White escreveu no terceiro manuscrito Release, na página 32. Também alguma coisa terrível que Ellen White escreveu, e nós também gostaríamos de trazer agora, então, na íntegra, essa citação. Deve haver uma sacudidura entre o povo de Deus. Agora veja, mas esta não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Ela será o resultado da rejeição da verdade presente. Quando é que Ellen White escreveu isso dali? Em 1894. Então, nesta época, passado, então, 129 anos, ela não era a verdade presente. E por que ela não era a verdade presente? Porque enquanto a mensagem do como ficasse abafada, a sacudidura não seria a verdade presente. Nós não devíamos, de forma nenhuma, nesses cento e tantos anos, ficar falando do que era entender a sacudidura. Porém, agora que ela está, entender, veio de novo a mensagem do como a mensagem da justiça de Cristo veio de novo, então agora ela passa a ser uma verdade presente, e por isso entender que Ellen White então escreveu.
Então, agora nós estamos vivendo esta realidade e compete a cada um de nós compreender perfeitamente o que é a sacudidura e por que entender que ela é o resultado da rejeição da verdade apresentada do jeito como Ellen White fala. Por quê? Em 1888, assim como em Cádiz Barneia, o povo renunciou a entrar. Agora, depois de lá, passado 40 anos, e aqui agora já passado mais do que 130 anos, nós novamente estamos diante da possibilidade de agora entrarmos na Canaã celestial, e nós sabemos que não vai ter terceira vez. Agora, então, nós estamos contentes com isso, que nós não vamos ter a terceira vez. Muito bem. Então, qual é o calcanhar de Aquiles do anjo da igreja de Laodiceia? Justiça própria. Ela se encalacrou dele de um jeito que nós devemos ter sempre presente em nossa mente, que aqueles do partido do servo mau, espancador, que eles estão iludidos. O que entende que se passa com eles? Eles estão indo para o sul, mas estão pensando, estão convictos de que, de fato, eles estão indo para o norte. E nós nos lembramos que os fariseus, nos dias de Cristo, estavam enlameados na mesma justiça própria. Nós vamos logo em seguida ler aquilo que Jesus Cristo, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Olha o que Jesus Cristo falou também a respeito da justiça própria. Ele falou de uma forma simbólica, ele falou o seguinte: e ninguém que, tendo bebido do vinho velho, prefere o novo. Por quê? Porque diz, o velho é excelente. Esta aí é a realidade dos nossos irmãos que estão sob a justiça própria. Ninguém que, tendo bebido do vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então, esta então é a situação dos nossos irmãos, e eles fazem a absoluta maioria daqueles que compõem o movimento adventista. Eles estão retratados também no livro de Romanos, no capítulo 10, onde nós lemos assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Está vendo lá? De que eles também não sabem? Eles têm zelo por Deus, porém, sem entendimento. Porquanto? Desconhecendo a justiça de Deus que vem pela fé no poder da palavra de Deus, porquanto? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, a justiça própria, os trapos de imundície, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. E é lamentável que esta mesmo é a fotografia da maioria absoluta daqueles que fazem parte hoje do movimento adventista. Então, devido às ofensas, e de fato eles fazem ofensa, então o que aconteceria? Nós temos visto que alguns dos nossos irmãos têm recorrido à justiça civil, e eles têm arrumado advogado, e de fato têm até sido colocados de volta nas suas funções, e de vez em quando requerem alguma indenização, porém, o que nós sabemos, o que nós sabemos é que Jesus Cristo não disse assim, ó, quando vos perseguirem numa cidade, denunciem a polícia, ajustem um advogado, recorram ao juízo civil e requeiram indenizações conforme a própria lei prevê. O que significaria o quê? Também, se um de nós fosse a justiça civil, nós estaríamos quebrando o princípio da separação entre a igreja e o Estado. Mas a orientação de Jesus Cristo foi precisamente esta: mas quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Então, sabe-se que o mais eficiente de todos os combustíveis para incrementar o evangelho, a divulgação do evangelho, é precisamente a perseguição. E nós sabemos que um dos motivos do nosso Deus permitir a perseguição é exatamente porque ele é um grande combustível para a pregação do evangelho. Mas o que mais entende que nós podemos ainda compreender a respeito deste assunto está no livro do Provérbio, no capítulo 20 e 22, nós lemos assim: não digas, retribuirei o mal, mas espera em Yahvé, e ele te livrará. Então, que a comissão da igreja, como ela é governada pelos opositores, que ela recomendará a exclusão do rol de membros, está profetizado nos 4 evangelhos. Porém, nós devemos pedir, e também quando eles são excluídos, ou quando nós somos excluídos do rol de membros, de fato, nós vamos, de fato, ter aquela situação de nós nos revoltarmos? Não.
essa daí nós não vamos de forma nenhuma participar. Então, a pergunta que nós devemos fazer é precisamente essa daqui. Tal decisão de que foram expulsos do rol de membros, ela terá a aprovação dos céus? Então, nós devemos lembrar de alguém que foi também injustamente expulso, está no livro de João, no capítulo 9, no versículo 34, que nós lemos a respeito do cego de nascença. Ele foi expulso da sinagoga. E quando ele era expulso da sinagoga por 30 dias, eles não fariam nem sequer um velório e também não aceitariam fazer nenhum tipo de sepultamento de alguém que ele tivesse a estar entre aqueles que estavam expulsos. E agora a nossa pergunta é assim: os céus aprovaram a decisão daquela comissão judaica? A resposta é não. Segunda pergunta: deveria aquele cego de nascença, porventura, considerar-se excluído pelos céus? Não, também. E outra: deveria ele simplesmente considerar que os judeus haviam apenas tomado uma decisão, ou seja, eles apenas cometeram um crime, cometeram um pecado, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles mal sabiam que, ao assim procederem, eles estavam ferindo a menina dos olhos do nosso Deus, de acordo com o que nós lemos no livro de Zacarias. O mesmo então acontece hoje nos nossos dias, quando a administração da igreja, injustamente, ela corta da rol de membros alguém que apenas ele quer ser fiel, apenas ele quer dizer e quer ensinar que é possível o ser humano, na condição que nós estamos hoje, deixar de ofender a Deus. Então, quando isso acontece, nós não devemos temer e recear nada a respeito deste assunto. E nós, então, também fazemos esta outra pergunta: o que significa ser um apóstata? Então, está bem claro que dar as costas ao Senhor por rejeitar a mensagem do como, isto é que significa ser um apóstata. Ora, pertencer a uma organização religiosa e estar fora da mensagem verdadeira, isto significa estarmos em apostasia. Então, nós lembramos o quê? De dois casos. O do Judas. Judas pertencia ao grupo seleto dos 12 apóstolos. No entanto, por ele estar fora da mensagem, ele era um apóstata. E outro, nós sabemos que o sumo sacerdote, também, o Caifás, ele era como se fosse o presidente da Associação Geral da época, porém, como ele estava fora da mensagem, ele também era um apóstata. Então, o que que significa apostasia? É aquilo que nós queremos, e não aquilo que é feito, ainda que de forma injusta. Agora, vamos entrar dentro desse outro assunto, dízimos e ofertas. Nós sabemos que o nosso Deus destinou os dízimos para a pregação do Evangelho. No livro de Malaquias, nós lemos bem claro: para que haja mantimento, para que haja o pão da vida na minha casa. Então, o destino a ser dado é uma questão de consciência, é uma decisão individual, própria e pessoal. Porém, há esses princípios que são orientativos. Quais são? Também o nosso Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Aquele, então, que nós dizemos, seria lícito nós entregarmos o nosso dízimo a alguém que não prega o Evangelho, ou alguém que prega um falso Evangelho, ao Evangelho da justiça própria? Nós sabemos a resposta. E nós sabemos mais ainda, entendeu? Mas mesmo se nós, isso é o apóstolo Paulo, entendeu, que está falando, que é um dos outros princípios, mas mesmo se nós, um anjo do céu, vos prega algo além do que vos tenho pregado, seja anátema. E como antes eu disse, também agora repito: se alguém vos prega algo além do que recebeste, seja anátema. E agora, então, nós fazemos essa pergunta que está com essa tarja azul. Um anátema, ele teria mesmo o direito de viver no dízimo? Veja tudo aquilo que nós lemos no quinto livro, o Testemunhos, na página 103. Os que dão a sua influência para sustentar uma má obra estão prestando serviço a Satanás. E, logicamente, nós sabemos que pregar um falso evangelho não é só uma má obra, é uma péssima obra. E apoiar essa pregação com dízimos e oferta, segundo Ellen White, o que significa?
prestar um serviço a Satanás. Então, essas citações, elas são, de fato, de um peso terrível, e a gente gostaria de que nunca precisasse ter sido escrito de uma forma assim, tão enfática. Isso, então, se conclui que se o ministro do Senhor se opõe à pregação do verdadeiro evangelho, ele torna-se um ministro de um falso evangelho. E se ele se dispõe a continuar pregando esse falso evangelho, ele torna-se indigno de ser sustentado ou apoiado com o dízimo do Senhor. Por quê? Porque a sua real e legítima credencial é o evangelho que ele prega, e não aquela credencial que a organização lhe entrega. Temos assim, então, que não se deve apoiar ou sustentar a pregação de um falso evangelho com dízimos, por causa de que agora, lamentavelmente, a igreja se divide em dois grupos antagônicos. A qual deles é que nós deveríamos destinar o dízimo? Nós sabemos perfeitamente qual é que é a resposta. Assim, nós cremos que os que desejam ser fiéis, eles empregarão seus dízimos e ofertas localmente, isto é, dentro da sua área de influência, e exclusivamente na pregação do Evangelho do Senhor, abstendo-se de dar qualquer tipo de apoio a heresias, ainda que elas tenham vindo lá do catolicismo, que elas são ofensivas ao nosso Deus. E também, na ausência de ministros dignos de serem sustentados, o dízimo poderia ser empregado também na confecção, na impressão, na aquisição de literatura que contenha esta verdade presente. E nós dizemos que a verdade presente é exatamente aquela que ensina como faz para nós sermos leais a Deus, como faz para que nós possamos permitir que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós ininterruptamente. Agora vejam aquilo que Ellen White então está agora nos falando. Ela diz o seguinte: mas a verdadeira caridade é demasiado pura para cobertar um pecado não confessado. Conquanto devemos amar as almas por quem Cristo morreu, não nos devemos comprometer com o mal. Não nos podemos unir aos rebeldes e chamar isso de caridade. Deus requer que seu povo, nesta fase do mundo, que permaneça firme pelo direito, tanto quanto o João, em oposição aos erros que arruinam a alma. O apóstolo ensina que, embora devamos manifestar cortesia cristã, estamos autorizados a tratar em termos claros com o pecado e os pecadores, e que isto não está em desarmonia com a verdadeira caridade. De fato, no livro de Atos dos Apóstolos está escrito isto, e é uma citação, entende? São escritos, entende, que nós devemos guardar na nossa mente. Agora, mais uma outra parte. Então, esses, entendem, que fazem parte, então, dos espancados, será que eles teriam a necessidade de formar uma outra igreja, ou será que eles iriam arrumar uma forma de eles se organizarem todos eles juntos? Nós sabemos que a resposta é aquela que está em azul: de forma nenhuma. Se eles viessem a formar uma outra organização, é óbvio que se cumpririam também para com esta liderança as profecias que nós lemos há pouco lá. Fique de sobreaviso, eles vão levar você na comissão, tal. Então, nós sabemos que um dos dois partidos, a igreja agora se divide em dois partidos, um deles é o servo prudente e outro servo mau. Não vai se formar uma terceira ou a oitava igreja, entende? Não, nós não precisamos de forma nenhuma formar uma outra, que seria a oitava igreja, porque nós já temos uma, entende? Ela já é o bastante para cada um de nós. E também eles não iriam formar, o servo prudente formariam, entende, uma central administrativa que iria, entende, fazer qualquer tipo de direção. Não. Nesses momentos finais, o Senhor, através do Espírito Santo, como a Ellen White também nos orienta, ele vai dirigir a sua igreja tal como ele fez quando era no começo. No começo, ou quem é que dirigiu a igreja até entre que ela veio a se organizar foi exatamente o Espírito Santo, e agora no final nós sabemos que vai novamente acontecer o mesmo. Então,
Os açoitados, o que eles farão? Eles continuarão a frequentar a comunidade destemidamente, testemunhando do como, até que lhes seja possível. E, logicamente, que alguém que é fiel, ele não vai se acovardar, porque ele já sabe que vão ser expulsos, então ele vai querer fugir disso. Não, de forma nenhuma. Destemidamente, sem recuar nenhum ponto, para não ser ofensivo ao nosso Deus. E também ele não vai, de forma nenhuma, solicitar a exclusão do rol de membros. Diz, olha, me trataram de tal forma, então agora estou aborrecido, estou triste, estou ofendido. Não. Se nós temos esta informação de que, de fato, a sacudidura é uma realidade, que vamos precisar, então, de enfrentá-la, nós, de forma nenhuma, vamos ficar aborrecidos, nem vamos ficar magoados, e nós vamos continuar orando por aqueles que, ainda que cegamente, eles estão agindo de acordo com aquilo que o inimigo deseja. Então, se eles ali continuarem pregando a verdade, indubitavelmente eles serão excluídos. Por quê? Porque o inimigo de Deus sabe muito bem, entendeu, o que está se passando dentro da nossa vida, se ele ainda mantém controle sobre nós, ou se ele já perdeu o controle, porque o controle passou àqueles que passaram a ser enjesuizados. Então, nós sabemos que há uma altura em que a presença desses que foram excluídos, ela se passa a ser insuportável, pelo menos é aquilo que aconteceu aqui na nossa cidade. Então, nesta hora, nós sentimos sobre os nossos ombros o peso da responsabilidade de levar esta mesma mensagem àqueles que estão de fora, e assim, então, nós passamos a depender dos pequenos grupos, que eles são pequenos grupos, eles são independentes da organização. Vejam aquilo que está no terceiro testemunho seleto, na página 84. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Se no lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, logicamente, é a mensagem de 1888. Se no lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organize-se em pequenos grupos de obreiros. E nós sabemos que Ellen White fala, entende, que esse daí é aquilo que o nosso Deus deseja. Então, essa é a alternativa que resta para todos aqueles que fazem parte ou que vão fazer parte do servo prudente que é espancado. Então, através dos pequenos grupos, a mensagem de como será levada a todos os habitantes da Terra, tornando possível e realidade o Apocalipse 18, que diz aquele anjo que tinha grande poder, o poder da palavra de Deus, e ele iluminou toda a Terra. Então, que o Senhor abençoe ricamente esses pequenos ministérios que são remanescentes e também que eles são independentes do servo espancador. Agora vamos ler no livro de Amós. Veja que é algo terrível de que tem no livro de Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu, por longo tempo, tenho sempre pensado, por que será que nesta hora a gente não vai ter a Bíblia? Mas não tinha nada a ver com a Bíblia, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, de norte a oriente, correndo por toda parte, buscando a palavra do Senhor, não a acharão. Porque quais palavras é que eles estavam querendo buscar? Exatamente as palavras de aprovação do nosso Deus. Isto aqui, então, este livro, essa citação do livro de Amós, é precisamente a triste situação que as virgens loucas, quando elas foram, elas entraram em contato com as virgens prudentes, pedindo que elas lhe dessem óleo. Ora, o caráter é intransferível. Eles estavam aqui no livro de Amós buscando a palavra de aprovação do nosso Deus, coisa que eles agora estão rejeitando lamentavelmente. Então, nós estamos vivendo nos dias em que está se cumprindo, em relação à administração, também esta outra profecia, que também é outra triste. E quanto ao meu rebanho, diz o nosso Deus, eles comem aquilo que pisoteaste com os vossos pés, e bebem aquilo que sujastes com os vossos pés. Então, conforme nós relatamos anteriormente, nós verificamos isto na prática, que a mensagem do como, ainda que ela seja pisoteada, impedida, rejeitada, ela se constitui na delícia e no regozijo daqueles que estão buscando hoje
antes de receber a mensagem, estão lutando para ser fiéis a Deus. Quando esta mensagem chega, eles dão pulos de alegria. E nós lemos, então, agora no livro Evangelho, Obreiros Evangélicos, na página 264, nós lemos bem assim. Os que proclamam a mensagem do terceiro anjo, isto é, o como, né? Devem ficar corajosamente em seu posto, a despeito de difamações e mentiras, combatendo o bom combate da fé e resistindo ao inimigo com a arma que Cristo empregou. Qual é que era? Está escrito. Na grande crise, porque terão de em breve passar, os servos de Deus terão de enfrentar a mesma dureza de coração, a mesma resolução cruel, o mesmo ódio tenaz enfrentado por Cristo e os apóstolos. Então, nós sabemos que, de fato, esta luta entre o servo, que o servo mau vai fazer contra o servo prudente, ela vai ser extremamente cruel, lamentavelmente. Expôs, então, o que é entender a sacudidura. O que é que nós lemos? Esse é um transe terrível, não obstante, importa que ele tenha lugar. Amém? Lamentavelmente, então, esta é a realidade, minha gente, e nós gostaríamos muito de que isso não fosse algo, entende, que nós precisássemos estar estudando, mas, lamentavelmente, esta é a realidade. Então, nós vamos inclinar a nossa fronte e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai querido, Deus santo e amado, nós queremos, em nome de Cristo Jesus, muito lhe agradecer pelas informações que nosso Deus nos traz também em relação a essa triste realidade. Rogamos que mais e mais dos teus filhos venham a se assenhorar desta mensagem de 1888, a bem de que nós venhamos, pela sua graça, fazer parte daquele grande exército que o nosso Deus disse que ele mesmo iria fazer. Nós lhe rogamos, pois, Pai, que nos dês a bênção de nós não somente participarmos, mas vermos também esta mensagem adentrando a todas as mentes dos 8 bilhões dos nossos irmãos que estamos hoje vivendo aqui na face da terra. Para isso, Pai querido, derrama sobre nós o teu Espírito. Nós sabemos, Senhor Deus, que se nós não tivermos a presença e a ação do Espírito Santo, esta mensagem é incapaz dela andar, porque é o nosso Deus que lhe dá progresso, é o nosso Deus que concluirá esta obra. Dá-nos, pois, essa bênção, lhe rogamos e também agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.